Paz, queridos, tudo bem? Como é que os nossos irmãos estão? Como os irmãos estão cientes, o nosso pastor ele está de férias e nós ficamos a título de atender às responsabilidades pastorais. Dentre elas, a gente está preparando o culto domésticos, que não pode ficar sem fazer, né? Semanalmente, o nosso pastor ele prepara o nosso estudo doméstico para que podemos, junto com a nossa família, estar cultuando ao nosso Deus. É um momento ímpar, um momento maravilhoso e que a gente não pode deixar de fazer, ok? Sendo assim, sem delongas, eu quero passar aqui para os irmãos o culto doméstico da semana 4, do dia data 18 ao dia 25, aí vai ficar a critério dos irmãos o dia escolhido. Como de costume, os irmãos estão cientes que é, é a reunião da família, de acordo com o que vocês já vêm fazendo, ok? Dentre elas, a gente vai começar, como é de praxe, a oração inicial, né? A gente faz uma oração por uma pessoa, seleciona uma pessoa entre a família e este irá fazer a oração, ok? Na sequência, eu separei aqui a leitura inicial de Mateus 6, capítulo 6, verso 25 a 34, que tem a ver com o estudo, com a mensagem que a gente separou para os irmãos, ok? Logo após essa leitura inicial, aí fica a seu critério. Você pode fazer a leitura inicial antes, a oração depois, ou oração antes, leitura inicial depois. Fica ao seu critério, tá bom? Assim também como os louvores. Eu quis deixar à vontade dos irmãos os dois louvores que vão satisfazer, vão agradar o coração dos irmãos, lembrando que louvores que louvem e exaltem ao nosso Deus. Amém? Aí vocês fazem esses louvores, adorem a Deus juntamente com a família. Isso é primoroso, isso é prazeroso quando a gente canta, adora a Deus através dos cânticos junto com os irmãos. Amém? Logo após os louvores, eu convido os irmãos, aí vocês vão fazer a leitura de Salmo 131, ok? Esse Salmo 131, eu vou, como o pastor já faz isso constantemente com os irmãos, o que os irmãos vão fazer? Vocês vão fazer a leitura do Salmo, são 3 salmos específicos, e eu separei aqui a exposição que eu fiz do texto, para que os irmãos possam ler e tirar algumas coisas. Lembrando que você pode fazer a sua explicação do jeito que você conseguiu compreender, mas se você achar por bem, quiser ler o que eu escrevi aqui, fica ao critério dos irmãos. O que eu escrevi? Este salmo, ele reflete sobre aquietar e descansar o coração em Deus. A partir de não ser soberbo e não ficar desejoso desesperadamente por coisas grandes. O que eu quis dizer com isso é que não quer dizer que a gente não queira buscar coisas, conquistas, mas esse desejo de conquistas não pode fazer que nós colocamos isso acima de Deus. Pelo contrário, nosso coração não pode ficar só atrás dessas coisas, mas que devemos buscar a Deus, como lemos o texto anterior lá de Mateus, buscar primeiramente a Deus. Continuando, e sim acreditar que tudo está debaixo da perfeita vontade de Deus. Este salmo é de Davi, que provavelmente ele estava em uma situação enfrentando acusações de ambição, quem sabe ameaçado por Saul e seus súditos. Os irmãos vão lembrar que Saul perseguiu Davi por inúmeras vezes, achando que Davi queria tomar o seu trono, ok? Mas Davi, confiante em Deus, escreve vários salmos, dentre eles este salmo em específico, onde retrata a confiança de Davi e não um coração soberbo por questão de conquista. Não, o coração de Davi não estava em questão de conquistar o palácio, o reino. Não, Davi queria seguir servindo à vontade de Deus. Este salmo ele tem 3 versículos e mostra primeiramente no verso 1 de nós aceitarmos a nós mesmos. Você vai perceber que no Salmo 1, no verso 1, Davi vai mostrar isso, que o coração dele não está soberbo, que a vontade dele é aceitar a si mesmo, entender que ele, Davi, é aquilo que Deus fez que ele seja, ok? No versículo 2, vai retratar de descansar em Deus, ele vai fazer até uma comparação com a mãe, de uma criança no colo da mãe, que descansa nos braços da mãe, independente do que está acontecendo lá fora, ela está sossegada nos braços da mãe, ele vai mostrar isso, que nós devemos descansar em Deus. E no verso 3, ele pega e retrata sobre esperar em Deus. Esperar o tempo certo, esperar a hora certa, confiante que no momento certo tudo vai se encaixar. A conclusão concluímos que assim como uma criança sossega nos braços da mãe,
devemos ficar confiantes em Deus, sem querer sobrepor as nossas vontades acima das dele. Aquietar o coração sem ansiedade e o buscarmos crendo que na hora certa tudo dará certo, mesmo que não seja aquilo que queremos. Mas sim, o melhor de Deus para nós vai chegar na hora certa e do jeito que Deus entende que é melhor para nós. Amém, irmãos? Resultando que isso foi o que eu escrevi acerca do texto. Espero que isso possa alimentar os nossos irmãos. Amém? Texto que eu separei para os irmãos ler na semana é Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, Isaías 40, é Romanos, viu? Não tem primeiro Romanos não. É Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, Isaías 40, verso 31. Amém? Logo isso, os irmãos fazem a oração final, todos juntos. Lembrando que, em relação à palavra, o pastor já mencionou, seja o pai, que é a pessoa responsável, que está acima na responsabilidade da família. Isso a gente entende que é o pai. Se o pai não puder, separa outra pessoa que possa assumir esta responsabilidade. Amém, irmãos? Fico feliz em poder contribuir com essa semana com os irmãos. No que os irmãos precisar, tiver dúvida, nos pergunte. Que Deus os abençoe e guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém.